Ontem falamos de vida no universo, vida lá no K2-18bzinho. Será que vai ter vida? Será que não vai ter vida? Com a grande descoberta do James Webb. E hoje vamos falar de vida de novo, em Marte. Olha Marte aí, hein? Lembra que eu falei? Falei pra caramba de Marte aqui pra vocês, né? Muito bem, perfurações feitas pelo rover Curiosity da NASA descobriu o tão esperado, tão famoso, tão pretendido, o tão... como nós vamos dizer assim, simulado ciclo do carbono em Marte. Sabe qual que é a conclusão? Marte foi habitável no passado. Vamos entender essa história toda. Chegou um momento que a NASA decidiu criar o plano Follow the Water. Isso mesmo, ou seja, seguir a água. Por isso que veio os rovers todos, né? O Spirit, o Opportunity, Curiosity, Perseverance, todos eles vieram nesta linha aí nova de pesquisa que era seguir a água. Muito bem. Então a gente já sabia, foi descoberto e tudo mais, que o planeta vermelho já teve água líquida, que teve uma atmosfera mais espessa no passado. Tudo isso a gente tinha já em mente. Muito bem, se teve água líquida no passado, quer dizer que será que Marte teve vida? Será que a vida existiu em Marte? Será que Marte era habitável? Será que Marte teve as condições para a vida se desenvolver no passado? E aí faltava uma pecinha muito fundamental para tudo isso. Faltava uma peça que é o chamado ciclo do carbono. Ciclo do carbono, para quem não sabe, é talvez o ciclo, um dos mais importantes que a gente tem no planeta Terra. Aliás, a vida aqui na Terra só existe desse jeito graças ao ciclo do carbono. Será que Marte teve esse ciclo do carbono? Como que a gente descobriria isso? Para descobrir isso, tem que comprovar que Marte teve um tipo de rocha específica, que são rochas carbonáticas. Até então a gente não tinha uma comprovação, uma evidência ali 100%, bateu o martelo, lembra do 5 sigma? Isso mesmo, a gente não tinha isso. Mas tudo mudou agora com ele, com o rover Curiosity da NASA. Então a grande questão é essa. Todos os modelos climáticos que eram feitos de Marte, estudando o planeta Marte, né, mostram que Marte precisava ter tido uma atmosfera rica em CO2 para manter a água líquida na sua superfície. Por quê? Porque Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa, uma temperatura muito baixa. Desse jeito, a água não fica estável no estado líquido na superfície. Para que ela tivesse ficado, e como que a gente sabe que ela ficou? Porque teve rios, a gente já sabe de rios que correram em Marte, precisava ter uma atmosfera espessa em CO2. Essa que é a grande questão. Esse CO2 ele deveria ter interagido com as rochas basálticas do planeta, criadas pelos vulcões, e formado minerais, os famosos carbonatos que a gente chama. Beleza? É isso. O problema é que rovers, satélite e tudo mais, ninguém conseguia encontrar uma quantidade significativa desses carbonatos na superfície. Era como se o carbono em Marte tivesse simplesmente desaparecido. Então, uma coisa estava contradizendo a outra. Enquanto a gente via a água no estado líquido, e para ter água precisava ter o CO2, mas para ter o CO2 precisava ter o ciclo do carbono. Mas cadê os carbonatos? Aonde que foi parar tudo isso? Muito bem, o rover Curiosity está lá em Marte e ajudou a responder tudo isso. O Curiosity, para quem não sabe, ele fura o solo marciano e ele pega aquele pó. Eu já falei aqui para vocês 1000 vezes disso, né? Ele pega o pozinho, ele é como se fura a parede. Em vez de você pegar o que está dentro da parede, você pega aquele pozinho que cai. Então, em 2023, o Curiosity perfurou um local chamado Ubajara, que fica na cratera Gale, que é a cratera que ele tá estudando. E analisando essas rochas, os pesquisadores descobriram que eles iam procurando há décadas siderita, que é o mineral carbonático do ferro. Mas não foi só aí não. Em outros 3 locais de perfuração também revelaram a presença de siderita dentro das camadas e não era pouca coisa. As amostras continham entre 5% e 10% de siderita, o que é muita coisa para esse tipo de para esse tipo, né, de mineral, e você encontrar ele numa rocha. Então o rover Curiosity conseguiu fazer isso. E o mais incrível é que essa descoberta pode ter resolvido, então, o grande mistério do carbono desaparecido, porque a siderita ela estava escondida nas camadas de sulfato, que são abundantes em Marte. Se outras áreas ricas em sulfatos também contiverem carbonatos, isso explicaria aonde foi parar todo o CO2. E isso explicaria também o quê? Explicaria o ciclo do carbono em Marte. Olha só que legal. Então, para quem não tem ideia do que é o ciclo do carbono, é o seguinte: na Terra, o carbono circula constantemente entre a atmosfera,
os oceanos, o solo e nós, seres vivos. Vulcões liberam CO2, plantas absorvem CO2 durante a fotossíntese, animais respiram CO2 e liberam CO2, rochas absorvem CO2 e eventualmente devolvem à atmosfera, ou seja, esse é um ciclo dinâmico, equilibrado e que tem se mantido assim por bilhões de anos. Equilibrado, né? A gente tem aí alguns probleminhas com o CO2 que a gente sabe. Em Marte, as coisas eram um pouco diferentes. As rochas na superfície absorviam muito mais carbono do que liberavam. Então, o CO2 descia, mas nunca mais voltava a subir. As análises mostravam que as rochas também continham diferentes quantidades de hidróxidos de ferro, por exemplo, que se formaram quando a siderita se dissolve na água ácida. A água ácida a gente já sabe que Marte teve, o Opportunity tinha mostrado isso pra gente. Então tá tudo aí, tá tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Isso significa então que parte do carbono teria retornado à atmosfera e aí deu início a esse ciclo. E o que aconteceu com Marte? O que aconteceu com Marte é que em algum momento teve um desequilíbrio, onde muito mais carbono acabou sendo sequestrado nas rochas do que o liberado para a atmosfera. E esse desequilíbrio, quando você não levava o carbono para a atmosfera foi diminuindo a sua densidade, a atmosfera foi ficando rarefeita, a água foi desaparecendo, e aí Marte passou por todo este problemão que tem hoje. Aliás, Marte passou por alguma coisa na sua história que a gente tem que entender. E isso aqui pode ajudar a gente a entender um pouco disso. Muito bem. E aí vem então a grande questão de tudo isso, né? Qual que é a importância de ter descoberto o ciclo do carbono? A primeira grande coisa é o seguinte: o pesquisador, aliás, falou, né? Tá lá no texto dele, falou o seguinte: Marte foi habitável no passado, tá? A presença siderita mostra que Marte realmente tinha uma atmosfera rica em CO2 e tinha água líquida na superfície. Se ele tinha CO2, se ele tinha água líquida na superfície, isto garante que o planeta era habitável e que todos os modelos feitos até agora sobre a habitabilidade de Marte estavam corretíssimos. Olha só que legal isso, tá? Mas também mostra que Marte em algum momento deixou de ser habitável. E aí que é o que luta, a luta dos cientistas hoje é isso, é para tentar entender o que aconteceu com o planeta Marte, que ele deixou de ser habitável em algum momento. Então, essa é a grande questão aí. E missões futuras, obviamente, vão poder, né, analisar outras áreas. E aí, o que você faz? Você já sabe que essa siderita ela está no meio do sulfato. Então, lá da atmosfera, lá do espaço, com os satélites, você detecta onde está o sulfato. Onde tem sulfato, provavelmente tem siderita. Então você pousa um rover ali onde tem sulfato, que ele provavelmente vai encostar na siderita, e aí você vai estudar, e com isso o pessoal vai ter uma ideia muito mais interessante. Então tá aí o rover Curiosity fazendo uma grande descoberta. Descobriu basicamente o quê? Descobriu siderita no meio dos sulfatos. Isso prova pra gente que Marte teve muito CO2 na atmosfera. Se teve muito CO2 na atmosfera e teve água líquida, ele teve o que a gente chama do ciclo do carbono. Se ele teve o ciclo do carbono, Marte foi habitável. Essa é a grande conclusão. E agora, a outra grande conclusão que a gente quer um dia chegar, que é a mesma do K2-18bzinho, é: ser habitável é uma coisa, ter vida é outra. Será que Marte teve vida? Aí é o companheiro do Curiosity que vai tentar provar isso, que é o nosso querido Perseverance. Então as coisas todas se encaixando aí na história marciana. E aí, será que Marte teve vida ou não? Será que Marte é nosso próximo destino? Fica aí a dica para quem for no teatro na próxima vez. Vou falar de tudo isso aqui, porque isso aqui é muito importante, né? Nós descobrimos. A história de Marte é muito legal para quem acompanha, que é o seguinte: as coisas vão sendo descobertas à medida que o tempo vai passando, obviamente, porque a tecnologia vai aumentando. Então, primeiro, você descobriu que Marte teve leitos de rio seco. Que bom. Será que Marte teve água corrente? Aí criou-se o Follow the Water. Pousou lá o Spirit Opportunity. Eles mostraram que sim, Marte teve água que corria. Marte teve rios na sua superfície, por causa das rochas redondinhas, arredondadas no leito do rio. Mas a água que o Opportunity e o Spirit encontraram não era uma água boa, era uma água ácida. Olha que interessante. Bem, precisamos encontrar a tal da água boa para a vida. Então mandaram o Curiosity lá para isso. O Curiosity está lá desde 2012 tentando encontrar essas evidências. Se Marte teve a possibilidade da vida existir.
se Marte teve tudo necessário para a vida existir. E ele vem provando a cada vez. Com 3 meses de estudo de Marte, o curioso já tinha descoberto que tinha água boa, que não era aquela água ácida. Depois descobriu os veios, depois foi descobrindo que o fundo da cratera Gale podia ser um lago, depois descobriu, e aí ele vai indo. A cada tempo que passa, ele descobre mais uma pecinha. Entender o planeta Marte, principalmente a questão de ter vida ou não, de ter tido vida ou não, é um grande quebra-cabeça e você vai encaixando essas pecinhas aí, e o Curiosity aí nos mostrando mais uma grande evidência, aliás, pela primeira vez na história, a gente provando que Marte teve sim o famoso, o tão esperado, tão aguardado, tão simulado ciclo do carbono, e sim, Marte foi habitável no passado.